Ok, vamos nós aqui. Saúde da igreja com a paz do Senhor. Hoje é dia 19 de setembro de 2021. E nós vamos estudar a lição sobre as cidades de refúgio dos levitas a cidade dos levitas e as cidades de refúgio dentro das cidades dos levitas. Vamos preparar aqui o cenário, nossa lição de hoje. É uma lição importante e nós vamos fazer aqui o nosso estudo bíblico no capítulo 35 de Números. Ok? 19 de setembro de 2021. Começando a nossa abordagem, sempre nós fazemos uma reflexão no início, destacando alguns aspectos importantes. Vocês não estão com a tela aqui, né? Espera aí que eu vou passar para vocês. Vou guardar? Eu botei aqui, ó. Tudo aí? Tudo tranquilo? O Ian Duggett fala a respeito das cidades de graça. E o sermão dele a respeito desse capítulo de número 35, que é sempre aquela nossa tentativa, né, de pregar a Cristo a partir do Antigo Testamento. Então, esse livro, Pregando a Cristo a partir do Antigo Testamento, é muito importante porque ele ele dá todos os parâmetros necessários, os Sidney-Gridamos, dá todos os parâmetros necessários para que nós possamos ver Cristo em todos os textos do Antigo Testamento. Afinal de contas, o Antigo Testamento tem por finalidade revelar a Cristo. Cristo está implícito em alguns textos e outros ele está explícito. Por conseguinte, é importante que nós vejamos nesse texto algo que vai se destacar como sendo o aspecto da graça de Deus sobre a vida dos levitas, sobre a vida dos simeonitas e, de um modo geral, sobre a nossa vida. A graça de Deus, ela vai ser vista nesse texto de hoje, né? De modo como nós podemos ver aqui o conceito de graça comum e o conceito de graça incomum. Todos esses dois elementos vão ser importantes e vão perspassar a nossa abordagem de hoje. E o ponto-chave de tudo é que tudo quanto nós recebemos de Deus, tudo deriva da sua graça e não por nosso mérito. Nada do que temos é derivado dos nossos méritos. Então, nós vamos trabalhar esse texto de hoje de modo que nós possamos ver a magnitude, né, desta graça de Deus manifestada na vida dos levitas e manifestada na vida daqueles que precisavam de um amparo quando acontecesse um homicídio culposo. Aí vem o conceito criminal, né? O que é um homicídio culposo e, ao mesmo tempo, qual é a contraposição do homicídio culposo? O homicídio culposo e o homicídio doloso. Um que é dolo e o outro é um homicídio que é chamado culposo e pode induzir a uma concepção exatamente errônea. Qual é a diferença entre o homicídio culposo e o homicídio doloso? O homicídio culposo é aquele quando não há intenção de matar. Então acontece por um acidente ou por alguma coisa que, de modo geral, é um acidente. Algo que não foi premeditado, calculado, definido, né, previamente com aquele intuito. Aí ele é um chamado homicídio culposo. O homicídio culposo encontra na lição de hoje, né, uma forma de ele ser remediado, e nós vamos ver vários aspectos desse homicídio culposo, como é que ele pode ocorrer e como há um escape para eles por conta daquele que o comete involuntariamente. Obviamente, esse homicídio culposo, por ser um homicídio, ele precisa de
expiação. Então, este é o segundo elemento que você vai observar na definição das cidades de refúgio, como também da presença do Goel, né, que é o Goel, é o vingador, chamado vingador, e também pode ser chamado de o parente remidor, né, aquele que, esse termo Goel, ele tanto tem um sentido de o vingador do sangue, né, quando um membro da família é escolhido para vingar, né, um outro membro, é o parente mais próximo, é o parente que vai estar assim, com a função de executar a vingança daquele que foi assassinado, né? E temos o outro conceito, que é o parente remidor, que, por exemplo, tinha que casar para poder suscitar a descendência, não deixar uma descendência morrer. Então, ele era um parente que tinha que fazer esse papel, como acontece no livro de Ruth, né? O Boaz, ele se tornou, de Noemi, ele se tornou o parente remidor, é aquele que vem para poder fazer com que a descendência prosseguisse. Bem, com esses dois conceitos importantes, tá? Tanto de crime doloso e culposo, tá? O doloso é aquele que tem a intenção de matar, né? O culposo é o que não tem a intenção de matar. E o crime doloso, obviamente, ele é um assassinato, né? E é exatamente esse assassinato que é proibido nos 10 mandamentos. Aquele não matar ali, exatamente no sentido de não assassinar, não cometer um homicídio doloso, com que há aí realmente a intenção de matar e, obviamente, movido por diversos sentimentos mesquinhos e coisas desse tipo. Então, a lição de hoje é importante para nós e nós vamos ver vários conceitos que estão vinculados à cidade de refúgio e, ao mesmo tempo, observar que hoje a cidade de refúgio já não existem mais, né? Elas não existem mais, isso aí faz parte da lei civil israelita, e essa lei civil, ela ficou restrita a, vamos dizer aí, até o período que isso vigorou de fato, né? Quando Israel perdeu a sua autonomia como nação, eles já não puderam levar isso para o território fora, né, aliás, para fora do seu território, como, por exemplo, eles estavam na dominação estrangeira. Então, aí, as suas leis não valiam dentro daquele outro território. E hoje nós vamos ver, então, esse conceito de cidade de refúgio, que para nós vai ser muito importante. Esse primeiro conceito de que tudo que nós temos vem de Deus, nós não merecemos absolutamente nada daquilo que recebemos de Deus, né? E é exatamente a contraposição daquilo que nós obtemos, e muitas das vezes atribuímos isso ao nosso esforço, àquilo que nós fazemos, né, com as nossas habilidades. Deixe estar que o que isso significa é que mesmo quando eu trabalho o mais duro possível para conseguir aquilo que eu quero e faço o meu melhor, não consigo ganhar o favor de Deus. E isso é ilustrado pelo Ian Duguid de um modo muito interessante, porque quando você percebe que você tem algumas atividades nas quais você se envolve nelas para obter aquilo que você tem, quem te deu essas habilidades? Quem te dotou da capacidade e abriu oportunidades para você exercer as habilidades e obter aquilo que você tem? Em última análise, tudo vem de Deus. Esse é o ponto maior aqui. Então, a graça de Deus é que está na base de tudo. E tem uma experiência que ele conta também a respeito de um certo cantor country, e ele destaca um ponto importante. Por quê? Porque ele queria, né, esse cantor queria casar com a menina, ele faz uma música exatamente indicando isso, ele queria casar com uma menina na sua mocidade, né, e orava noites e mais noites, né, toda vez orava para que Deus desse aquela moça como sua esposa, até que isso não se concretizou. Isso não se concretizando, mais tarde ele encontra a sua esposa, com a qual ele vive, e depois, alguns anos depois, ele volta atrás para poder, ele tem um encontro fortuito com aquela que seria, né, segundo, se Deus atendesse as suas orações, seria a sua esposa, e ele vê que não tinha nada a ver
com o que ele estava vivendo, o que ele era, né? Totalmente desvinculados um do outro e não eram um para o outro. E ao mesmo tempo agradecendo a Deus porque ele deu a esposa que se Deus desse a ele a esposa que ele pediu, né, ele teria muitos problemas. Mas graças a Deus que as suas orações não foram atendidas. E até nisso nós vemos a manifestação da graça de Deus. Quando nós fazemos certos pedidos e Deus não nos atende, porque Ele conhece tudo e sabe o que isso vai significar para nós lá na frente. Daí Ele então bloqueia o caminho e não nos dá aquilo que nós gostaríamos de ter e que Deus, na sua presciência, na sua onisciência, sabia que se nos desse seria uma tragédia para nós. Tá? Então, algumas bênçãos são recebidas pela negação da resposta às nossas petições. Interessante isso, né? Interessante isso. Então, a chave dessa relação nossa com Deus é quando Deus está no controle da nossa vida e Deus está controlando todos os nossos passos, né? E nós submetemos a Ele, segundo o Pai Nosso nos ensina, seja feita a tua vontade, o que ocorre? Ele vai administrar as nossas bênçãos, aquilo de que nós precisamos, segundo aquilo que vai ser benéfico para nós. Tá? E nisso nós podemos ver o ministério do Espírito Santo. Que o ministério do Espírito Santo faz exatamente o quê? Ele intercede por nós, de que maneira? Com gemidos inexprimíveis, né? E Deus, que conhece a intenção do Espírito, que conhece ali a mente do Espírito, e sabe o que o Espírito está pedindo em nós, né? Com esses gemidos inexprimíveis, né? Desses gemidos inexprimíveis, não atende isso aqui que ele quer, não, atende isso outro aqui, né? Ele adequa, né? Porque ele é onisciente com o Pai, adequa a resposta às nossas orações àquilo que realmente será benéfico para nós. Tá? Então, nossas bênçãos, né, algumas das nossas maiores dádivas de Deus são orações não respondidas. Porque às vezes nós fazemos certos pedidos a Deus, pensamos que é o melhor para nós e Deus sabe e vê muito bem que não é aquilo que nós deveríamos ter, né, como resposta, e se nós tivéssemos, ele já veria o futuro lá na frente. Agora, existe aí que a oração, como a oração do Pai Nosso, ela se coaduna com aqueles 3 níveis nos quais nós podemos nos relacionar com a vontade de Deus. Com a sua vontade diretiva, com a sua vontade aprovativa e com a sua vontade permissiva. Como é que a gente pode fazer essa relação? Hein? O Pai Nosso, ele nos coloca, ele nos submete a qual nível da vontade de Deus? A vontade diretiva. Seja feita a tua vontade. Né? Seja feita a tua vontade. Isso significa nos submetermos, né, à vontade diretiva de Deus, aquilo que realmente Deus quer para as nossas vidas e que vai ser benéfico para nós. Porque ele pode simplesmente atender uma oração que você faz com insistência, aprovar até mesmo alguma coisa que é o desejo do seu coração, e no entanto não é desejo do coração dele, e ele sabe que isso lá na frente não vai trazer nenhum benefício para você. Já é um nível perigoso. E o terceiro, mais perigoso, é quando entramos no nível da vontade permissiva de Deus. Ou seja, a vontade permissiva de Deus é aquela vontade em que você é entregue a si mesmo e segue o seu rumo, e não mais consulta, nem ao menos consulta a Deus, porque sabe, muitas das vezes, né, como Acabe, lembra do Acabe? Por que o Acabe não consultava a vontade de Deus? Porque ele já estava entregue à vontade permissiva. Então, ele sabia que a vontade diretiva, entrando em ação, ia frustrar tudo aquilo que ele estava vivendo, porque ele estava na contramão daquilo que realmente era a vontade de Deus. Ao casar-se com Jezabel, ao aceitar aquela idolatria que Jezabel trouxe para o seu reino, contrariando assim todo o projeto
claro para que os reis, né, seguissem dentro da linha. Os reis tinham a responsabilidade de seguir a linha da lei, né? E, no entanto, ele estava totalmente fora. Se houvesse a intromissão da vontade diretiva de Deus ali, todo aquele cenário deveria ser mudado. Percebe o que eu estou dizendo? Todo o cenário deveria ser mudado. E aí, o que aconteceria? Uma consulta à vontade diretiva de Deus ia fazer o quê? Vejamos o episódio de Ramote de Gileade, né? Então, quando subiremos a Ramote de Gileade, né, vou nessa guerra, o que Acabe fez para poder acariciar o seu ego, aprovar os seus erros, tá, e manter o status quo? O que ele fez? Ele contratou vários profetas, e esses profetas comiam à sua mesa, tá? Então não tinha ali nenhum profeta que iria contradizer as vontades do rei. Deu para perceber? Não tinha nenhum profeta que iria contradizer a vontade do rei. O rei queria a guerra. Sobe que o Senhor te dará a vitória. Tomava o nome de Deus em vão. Yahvé vai te dar a vitória. Tomava o nome de Deus em vão. Não é? Como se aquilo realmente fosse acontecer. E o profeta, né, que não era do sistema, que estava fora daquele sistema, né, e que por conseguinte ele era o estraga-festas, porque tudo quanto ele falava, né, era contra e não poderia ser diferente. Se ele é profeta de Deus, ele não ia falar a favor de um rei iníquo, de um rei ímpio, que trouxe a impiedade para dentro do povo de Israel, a despeito, ao arrepio da lei estabelecida pelo nosso Deus. Então o que acontece? Esse rei, que é um falso líder para o povo de Israel nessa época, Acabe, ele elege uma corte de profetas que vão simplesmente fazer o quê? Afagar o seu ego, não vão apontar o seu erro, e tudo que ele faz está bom, não tem contestação. E ele é exatamente o tipo, quando a pessoa entra por esse caminho do Acabe, ele só se dá bem com aqueles que nunca o contestam, que sempre acham que ele está certo, que sempre acham que ele tem razão. Por quê? Porque o padrão que vai estabelecer, que já estabeleceu e vai mostrar a vontade de Deus e conferir com o que ele está praticando, com o que ele está vivendo, é abandonado por esses indivíduos por conta de quê? Porque eles são alimentados pelo sistema. Se eles são alimentados pelo sistema, como é que eles vão falar contra o sistema? Tá? Isso parece muito mais assim, o jogo político, né, que a gente vê hoje em dia funcionando, né? Enquanto o país estava imergido numa corrupção e havia, Brasil, estou dando exemplo, né, e havia aquela avalanche de dinheiro indo para fora do país, para as repúblicas socialistas, e também pelo Fórum de São Paulo, sobre o incentivo, né, dos países comunistas que estavam estabelecendo o comunismo nas suas fronteiras, e hoje nós estamos vendo as tragédias que estão acontecendo como resultado. É sempre assim o resultado. Você observa que o sistema estava tranquilo, ninguém falava contra o governo, ninguém falava absolutamente nada, o governo estava sempre certo. Por quê? Porque eles estavam se alimentando. Quando eles começaram, quando há uma mudança, né, de paradigma, e começa a se agir de acordo com o correto, com o certo, acaba a corrupção, secam as tetas nas quais eles mamavam, o que acontece? Pronto, agora esse governo vira um centro de... espirrou, o fulano espirrou, né? Arrotou, o fulano arrotou. Tudo que o governo faz está errado. Por quê? Porque eles estão com a síndrome de abstinência de dinheiro, de corrupção tão grande, né, que eles se alimentavam da corrupção, e aí então, por conseguinte, o que ocorre? Vira uma oposição ferrenha ao governo que agora quer uma mudança de status. Daí o que acontece? O Acabe, ele está dentro de um sistema, em que a vontade diretiva de Deus era uma ameaça, e o Micaías, que era o profeta que ainda existia lá naquele meio, era um alijado,
né? Geralmente acontece assim, o profeta que é o verdadeiro, que combate em nome de Deus o sistema, o status quo do sistema, ele é alijado, ele é separado, ele é lançado para escanteio, ele é apagado, ele é censurado, ele é simplesmente um não existente dentro daquele sistema. Ele não pode se adequar àquele sistema. Então Acabe queria andar na vontade permissiva. Estava entregue à vontade, fazendo a idolatria dele, Jezabel fazendo o que queria, uma assassina, né, combatendo todo mundo e ameaçando a todo mundo, e esse profeta está lá. Quando chega o momento de confrontar com a verdade, o que ocorre? O profeta Micaías é chamado, já com uma intimação, chega lá e diz que todos os profetas do rei, existem profetas do rei, né? Então, eles estão dizendo a uma boca que que o rei vai ser vitorioso em Ramote de Gileade. Então você, olha, faça assim, tá? Porque se você não fizer assim, aí, olha, o negócio não vai ficar bom, não. Ou tá bom, vou fazer assim. Chega lá no sistema, né, ele vê tudo, vê o quadro, deu já logo o panorama, né, da sua vontade diretiva, e também vemos ali a macroestrutura, né, vista pela visão periférica cognitiva, onde ia levar, e ele se e aí, Josafá, fica atento que esse homem nunca fala bem a meu respeito. Mas eu pergunto, poderia falar bem a respeito dele? Em suma, um indivíduo que anda na impiedade, que já abandonou a lei de Deus, pode-se falar bem dele? Pode-se acariciar o ego dele? Os verdadeiros profetas, eles sempre trabalhando na linha, né, da Constituição divina, vai lançar por terra todo esse quadro, né, que é criado, assim, é criado um sistema todo fechado, bonitinho, né, e ele vai ali e estraga a festa. A primeira fala dele, ele chega, subiremos a Ramote de Gileade, pode subir que o Senhor vai ser contigo. Ô Micaías, até quando eu vou ter que conjurar-te para que não digas somente a verdade, para que digas somente a verdade em nome do Senhor? Você quer saber? Olha, eu via todo Israel disperso como ovelhas que não tem pastor. Pronto, eu não falei, que ele não fala nada bem a meu respeito. Quando se quer andar na vontade diretiva de Deus, nós temos que aceitar a confrontação. Quando você está num meio que todo mundo só te joga confete, só te elogia, só te aplaude, você está correndo um sério risco, porque o dia que você erra, ninguém tem coragem para dizer, você errou, e você precisa consertar a sua vida, você precisa mudar de rumo. Né? E nem os profetas sentem essa liberdade. Quando eles são chamados assim como Micaías, né? Eles chegam, o que você tem a dizer aí? Olha, é isso aí, olha. Eu não falei, então, pega esse homem aí, joga esse homem lá no calabouço, vai ser alijado, vai ser lançado. Quem são os bonitinhos do sistema? São aqueles que são afagados, né? Aqueles que afagam o ego do rei, que diz que ele é bonito, que ele é cheiroso, né? Eu acabo de dizer, você é bonito, você é lindo, você é maravilhoso, né? Esses que estão ali afagando o ego do ímpio Acabe, são os benquistos. O Micaías já recebe a sentença de cara, joga esse sujeito lá para o calabouço, sustenta ele com pão de amargura até que eu volte. Se tu voltares em paz, o Senhor não falou por mim. Eu estou sempre repetindo essa história aqui, porque é exatamente o contraste entre andar na vontade diretiva de Deus e andar na vontade aprovativa e vontade permissiva. Quando o indivíduo é largado a si mesmo e anda segundo a vontade permissiva de Deus, né, você pode esperar as coisas mais absurdas que o sistema vai sempre dizer, está bonito, está certo, está colorido. Né? E aí você pode ler tanto a realidade contemporânea e você pode ler esse aspecto importante aqui do nosso texto, que nos mostra, então, como que a vontade de Deus, como que a vontade de Deus, ela precisa sempre reinar na nossa vida. A oração do Pai Nosso vai fazer exatamente o quê? A oração do Pai Nosso vai fazer com que nós nos adequemos à vontade diretiva de Deus e no final, vamos dizer, não poderia ter sido melhor. Até mesmo quando Deus não atende às nossas orações,
Quando Deus diz, olha, não é isso aí não, não é por aí não, o caminho não é esse não, volta atrás, faz, opa, então você está bem. Agora o dia que Deus diz, vai, então vai, segue, pode seguir em frente. Coloca todas as suas vontades à frente da minha vontade, que você vai ver o resultado lá na frente. Qual é o resultado para Acabe? Ele foi para Ramote de Gileade, morreu lá, cumprindo assim a palavra que o Senhor falou através do verdadeiro, autêntico, genuíno profeta Micaías. E os profetas mentirosos, ficaram lá. Agora não tem mais sistema que os alimente, vão ter que procurar um emprego, vão ter que fazer alguma coisa para poder viver. Dá para entender bem a questão? Então, quando nós vemos que Deus, na sua soberania, Ele age de modo a nos conduzir no eixo da vontade diretiva, segundo o Pai Nosso nos revela, seja feita a tua vontade, nós vamos perceber que isso é o que vai fazer com que nós sejamos felizes e abençoados e tenhamos uma vida que realmente agrade a Deus e que nos leve a chegar no final para podermos dizer, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Quantos naufragam na fé quando Deus atende às suas orações e dão bênçãos a eles que eles não estão preparados para receber, que será, na realidade, uma tragédia para a sua vida espiritual. Recebem poder, pronto, muda totalmente. Recebe dinheiro que vem em decorrência do poder, pronto, vão viver uma vida de promiscuidade, de iniquidade. Não é? E por fim, na garupa, vem, como já mostrei para vocês várias vezes, vem vida de libertinagem, de sexo à vontade. Esse é o sistema do poder, o poder sem Deus. Agora, quando há o poder que está dentro da direção de Deus e que se usa esse poder para fazer o bem, usam-se os recursos e os dons para se fazer o que é da vontade de Deus, aí sim, você continua no eixo da vontade diretiva de Deus. Então, quando Deus atende às nossas orações, de modo que nós recebemos deles bênçãos que Ele sente que está no momento de nós recebermos, então isso é para nós bênçãos. Mas, do contrário, isso pode ser uma tragédia para nós, e aí, então, você não se espante quando algumas orações suas não são atendidas, porque quando Deus faz isso, até quando Ele faz, pode ser bênçãos para você, e para mim, e para nós.